Boa tarde, pessoal do 7º ano da Escola Paulo Ferraz. Como vocês estão? Tudo bem? Hoje nós vamos estar gravando a aula, iniciando o 6º capítulo, que tem como tema as doenças transmissíveis, viu? E o que a gente está vendo nesse exato momento, na abertura do capítulo, é uma imagem mostrando uma das formas de se prevenir determinados tipos de doença, que é exatamente uma mulher lavando as mãos. E a gente sempre sabe que essa medida a gente tem aprendido desde criança, desde a infância, lá na escolinha, que sempre que a gente sair do banheiro, a gente usou o banheiro, devemos lavar as mãos. E que antes das refeições também a gente deve lavar as mãos, né? Exatamente para prevenir esses tipos de doença. E outra coisa, pessoal, nesses últimos 2 anos aí, se teve algo com relação a essa pandemia, se teve uma das medidas de higiene, né, de prevenção de doença que a gente fez muito, foi com relação em lavar as mãos. Até porque onde a gente vive, tanto o ar, como a água, como o solo, né, a gente sabe que tem sempre micro-organismos que são causadores de doença. E a gente sabe que existem doenças que elas são transmitidas através do ar, que existe doença que elas são transmitidas através de água contaminada e que existem doenças também que elas são transmitidas através de solo contaminado. Por isso a gente precisa tomar determinadas medidas para evitar. Como o livro de vocês diz aí, o ar, a água e o solo, eles podem estar contaminados por micro-organismos e vir provocar doenças, né? E se a gente fosse falar doenças provocadas pelo ar, que exemplo a gente poderia estar dando nesse exato momento? A gripe, o resfriado, a poliomielite, a catapora, a rubéola, a tuberculose, né? São tipos de doença que eles são provocados exatamente a gente adquire através do ar. E a água, alimentos, né, contaminados, poliomielite, hepatite viral, leptospirose, cisticercose e esquistossomose também são doenças que elas são transmitidas através de água e alimentos contaminados, né? O solo, a gente sabe também da questão de tomar cuidado, por exemplo, o tétano, para a gente evitar de estar se furando em um prego velho deixado aí no solo, em arame, né, em frandos enferrujados. A gente deve prevenir, né, de não estar andando por aí também de pé descalço para evitar até determinados tipos de doença. Pois muito bem, a gente continua a falar aí, vamos falar das nossas defesas, né? E uma das coisas que a gente tem que fazer com relação às nossas defesas é saber, pessoal, que o nosso organismo, quando a gente está bem alimentado, bem nutrido, né, o nosso organismo, eles mesmos providenciam a defesa do nosso corpo. Nós temos células responsáveis pelas defesas do nosso corpo, né? No próprio organismo da gente produz os anticorpos e esses anticorpos, eles protegem e defendem o nosso corpo contra esses micro-organismos invasores que entram para prejudicar. A gente tem aí, né? Estamos em permanente contato com uma grande quantidade de seres microscópicos que estão no ambiente e alguns deles causam infecções. Mas nem por isso ficamos doentes o tempo todo, já que o organismo humano ele é capaz de produzir defesa contra esses micro-organismos, né? E essas defesas ela é feita pelos anticorpos, proteínas que se ligam ao organismo, os invasores, e ajudam a destruir, a combater. A gente tem uma imagem aí das células de defesa, e essas células de defesa elas produzem os anticorpos, e aí quando esses micro-organismos estranhos entram no nosso organismo, os anticorpos vão para cima para combater e para destruir. A reação dos organismos, porém, pode não ser imediata. E é por isso que ficamos doentes. Em muitos casos, depois de curado, tornamos-nos protegidos e não contraímos a mesma doença. Isso acontece com o sarampo, por exemplo. Há muitas doenças infecciosas que atingem a espécie humana. Às vezes, como no caso da gripe,
ela surge e espalha-se rapidamente e atinge grande número de pessoas em uma região. E a gente costuma chamar isso de uma epidemia. Por exemplo, vamos dar um exemplo de epidemia. Vamos imaginar que uma gripe, ela se espalhou e muitas pessoas na região, no município de Alferraz, estão gripadas por um determinado período, né? E depois essa gripe ela vai desaparecer. Então nós chamamos disso de uma epidemia. E o que é o termo endemia? Endemia é quando a gente fala de uma determinada doença que ela persiste muito tempo, por muitos anos em uma região. Eu costumo dar o exemplo da malária na Amazônia, né? Sempre a gente, quando eu vou falar de endemia, eu falo da malária na Amazônia, que ela é uma doença que persiste lá por muitos anos no estado do Amazonas. Então isso recebe o nome de endemia. E pandemia, isso acho que a gente precisa mais nem falar, porque é o nome que a gente mais ouviu falar nos últimos anos, que é exatamente quando uma doença ela se espalha por o mundo, né? Por lugares do planeta durante um determinado tempo. A gente costuma chamar isso de pandemia, quando ela se estende por muitos lugares do planeta e recebe o nome de pandemia, que é exatamente o que a gente pôde viver durante praticamente quase 2 anos aí, né? E a gente sabe, pessoal, a forma de se prevenir essas doenças, na verdade, a gente precisa primeiro de um saneamento básico de qualidade aonde a gente mora, tratamento de água, tratamento de esgoto, de não estar convivendo com determinados animais que transmitem doença. Não, então, primeiro saneamento básico de qualidade. E depois alguns cuidados que a gente deve tomar, como já foi citado aí, a questão da gente lavar as mãos sempre que sair do banheiro, lavar as mãos antes das refeições, não andar de pé descalço, né? Evitar estar bebendo água poluída, água contaminada, de preferência a água filtrada ou fervida. Sempre que for consumir um alimento, como por exemplo uma fruta, procurar lavar bem essa fruta, procurar lavar bem essas verduras, né? E são medidas que a gente deve adotar no nosso dia a dia para estar prevenindo essas determinadas doenças, né? E também a questão que a gente vai falar agora sobre a questão das vacinas, que as vacinas a gente sabe que ela é de suma importância, e eu até sublinhei aqui para estar lendo esse parágrafo. Ele diz assim: a melhor forma de evitar que doenças transmissíveis se espalhem e atinjam muitas pessoas é por meio da prevenção. E a vacina é uma das maneiras mais eficientes de se prevenir essas doenças. A vacina ela não causa a doença, mas estimula a produção de anticorpos. Assim, se houver o contato com aquele micro-organismo, estaremos protegidos. As vacinas não protegem apenas um indivíduo, mas toda a comunidade, uma vez que a propagação de doenças transmissíveis fica dificultada quando grande parte da população está vacinada. Então, observe a importância da vacina. A partir do momento que você toma a vacina, e seu organismo ele é induzido a produzir anticorpos para combater aquele micro-organismo que estava dentro daquela vacina, micro-organismo morto, né? Leva alguns dias, seu organismo produz a imunidade contra aquele determinado antígeno e aí você acaba que ficando imune, que é o que a gente está vivendo nesse exato momento, né? A loucura com relação ao coronavírus, que a gente sabe que foi um vírus que matou demais, e graças a Deus, depois do surgimento da vacina, a população se vacinando, a gente tem visto a queda, graças a Deus, né, no número de mortes em todo o Brasil, em todo o mundo, tem diminuído bastante. Então, que a gente procure vacinar, que as mães procurem manter a caderneta de vacina da criança em dia, porque só quem vai ganhar é quem está sendo vacinado. No final, aí ele diz assim, a caderneta de vacinação é um documento em que são registradas as vacinas que a pessoa tomou. E a data, lá tem tudo, a data, eles marcam o período e quando voltar novamente com a criança para estar vacinando novamente, né? Para evitar
que essas doenças elas venham se propagar. Então, é de suma importância que a caderneta de vacina ela esteja atualizada, tá bom? Depois aí tem uma história da vacina, eu gostaria de pedir para vocês que vocês lessem sobre a questão da varíola, para saber realmente como surgiu a história da vacina. E aí embaixo, do outro lado, na página 143, a gente tem outros medicamentos que também, às vezes, a gente costuma tomar. Ele falou aí da questão dos antibióticos. Os antibióticos, eles são medicamentos que são tomados exatamente para neutralizar as bactérias, né? Doenças que causam bactéria, que são causadas por bactéria. Normalmente a gente vai lá no médico e o médico ele receita os antibióticos. Também a gente tem os antivirais, que é para combater os vírus, e também os soros terapêuticos, né? Os soros antiofídicos, por exemplo, o tétano, vai tomar um soro. Se for picado por uma cobra, a gente sabe que tem os soros antiofídicos, que eles servem exatamente para combater o veneno. No momento que você foi picado por uma cobra, tomou aquele soro, eles mostram aí a imagem, né, da serpente, e toma aquele soro ele já age de imediato, neutralizando o veneno daquela serpente. Aí eles estão mostrando aí como é que é feito esse soro, eles retiram a parte do veneno, inoculam em doses alternadas no cavalo. Daqui a pouco o cavalo ele vai produzindo anticorpo até neutralizar todo aquele veneno. E depois é retirado, né, sangue desse cavalo para poder estar produzindo aí esses soros, né, que são os soros terapêuticos, e que são exatamente os soros que eles são utilizados para combater a questão de doenças, de venenos de animais peçonhentos, né? E aí ele diz para vocês ler outro texto, saiba quais doenças voltaram a ameaçar o Brasil, tá bom? Então, era isso que eu tinha para deixar para vocês na aula de hoje, falar das doenças transmissíveis, doenças que são transmitidas através do ar, através da água, através do solo, as medidas, as nossas defesas, o que é epidemia, o que é pandemia e o que é endemia, a importância das vacinas, né? Não é porque é furando, que é dolorido, que a gente deve deixar de lado, não. Caderneta de vacinação, ela deve estar atualizada. Quero deixar para vocês aqui um abraço e dizer que qualquer dúvida é só entrar em contato comigo, que eu estou à disposição. Fiquem com Deus.